Você acha que tem medo de se expor, mas no fundo o que te paralisa é a lembrança inconsciente do dia em que riram de você. Você não tem medo de errar, você tem medo de ser humilhada, como foi quando era criança. O medo, ele não é o vilão, ele é o mensageiro. E hoje, neste vídeo, a gente vai desvendar essa história. Você sabia que existe uma parte invisível da sua personalidade que opera nos bastidores? E ela influencia silenciosamente a maioria das suas escolhas. É como se houvesse um roteirista secreto, decidindo o que você vai evitar, a quem você vai agradar e até quando você vai se calar. Jung chamou essa força oculta de a sombra. E o que você vai descobrir sobre ela agora pode virar a chave da sua consciência para sempre. Provavelmente ninguém te explicou com clareza, mas a sua sombra se formou quando você era criança, ao decidir inconscientemente que certas partes de você eram inaceitáveis para ser amada. Talvez você fosse muito sensível e te disseram para ser forte. Ou era muito expressiva e te mandaram calar a boca. Talvez você fosse naturalmente curiosa e te rotularam como problemática. Naquele momento, para sobreviver emocionalmente, você enterrou essas partes que Jung chamou de sombra pessoal. Mas aqui está o fascinante: essas partes não desapareceram. Elas ficaram no seu inconsciente, influenciando cada decisão, cada relacionamento, cada oportunidade que você rejeita por medo. A sombra é a parte da sua personalidade que você escondeu para ser aceita. E ela guarda não só as suas dores, mas a sua coragem, a sua voz e a sua força. Toda vez que você sentir medo de dizer não, de aparecer, de tomar uma decisão que parece grande demais para você, é a sua sombra sussurrando. Fica um dia seguro. Lembra o que aconteceu da última vez? É melhor não chamar atenção e você obedece. Porque você acha que o medo é real, mas na maioria das vezes ele é memória. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo de parecer boba? Quantas vezes você engoliu a sua verdade por medo de ser julgada? Quantas ideias você abortou mesmo antes de nascerem? Porque uma voz dentro de você disse: você não é capaz. E se eu te dissesse que essa voz não é sua inimiga? Ela só aprendeu a te defender da forma que ela sabia. Mas agora ela precisa de uma nova liderança. Você não nasceu com medo. Você foi condicionado ao medo. E quando você reconhece isso, você para de brigar com seus bloqueios e você começa a conversar com eles, acolher. Você entende que o medo de rejeição não quer te punir. Ele só quer evitar que você sinta de novo aquela dor antiga que ficou sem acolhimento. E aí, algo mágico acontece. Você deixa de ser refém e vira mestre da sua psique. Feche os olhos por um segundo e imagine. Como seria a sua vida se você não tivesse mais medo de errar? Se você conseguisse dizer não com leveza. Se a sua opinião valesse mais que qualquer aprovação de qualquer pessoa. Essa versão já existe. Ela está soterrada pelos medos da sua sombra. E hoje a gente vai desenterrar essa versão. Porque o medo, quando reconhecido, ele vira bússola, ele vira portal, ele vira força para você agir.
Você não precisa mais fugir do medo. Você precisa caminhar com ele, de mãos dadas, com o coração firme e com a consciência de que você é maior do que qualquer memória emocional que você carrega. O Kybalion ensina que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual é a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos, eles se tocam. Então, isso quer dizer o quê? Que o medo e a coragem são a mesma coisa, só que em diferentes graus. Então, isso quer dizer que o medo e a coragem são a mesma coisa em diferentes graus vibracional. O medo vibra numa frequência mais baixa. A coragem vibra numa frequência mais alta, dentro da mesma régua, do mesmo aspecto emocional. O medo é o corpo preso ao passado, protegido, condicionado. A coragem é a mente que começa a criar além do conhecido. O amor é a frequência mais elevada que dissolve o medo completamente. Então, em alguns sistemas energéticos espirituais, considera-se que o amor também é o oposto do medo. Então, se você está vibrando no medo, você não está no amor. Como que o medo é alimentado na matrix do sistema? Através da televisão, das redes sociais, dos rádios. Isso vai alimentando o seu mundo mental com medo. Imagina que você está ali assistindo o seu jornal nacional e ele fala apenas de tragédia, de roubo, de assassinato. E você começa a ficar com medo de sair de casa. Você não quer mais se expor. E eu já passei por isso. Eu tinha medo de sair do meu apartamento porque eu achava que eu ia ser assaltada. E acreditem, eu comecei a captar isso. Começou a acontecer em volta de mim isso. Então, tudo que a gente começa a dar muito foco, a gente começa a dar valor, aquilo vai crescendo em volta de nós. Os rádios, as televisões, eles foram programados para trazer o medo à tona. E dependendo do que você vê nas redes sociais também. Então, tome muito cuidado o que entra pelos seus 5 sentidos, tá? Olhos, nariz, boca, ouvido e toque. Esses 5 sentidos, eles são importantíssimos para mostrar onde é que você está se conectando. Então tome cuidado a partir de hoje com tudo que você começa a colocar no seu ambiente. Toma cuidado com a televisão. Mesmo que você ache que você não está prestando atenção, o seu inconsciente ele não dorme. Ele está sempre acordado. Então eu vou te dar um exemplo. Você às vezes está lavando louça e a tua família está assistindo televisão. Você fala, não estou assistindo o Jornal Nacional. Estou lavando louça. Mas o teu inconsciente está ouvindo tudinho que está passando na televisão. Então, mesmo assim, ele está registrando. E outra coisa, dormir também com a televisão ligada, ouvindo coisas que você não gostaria que fossem agregadas dentro de você, toma cuidado, porque tudo aquilo está entrando sem filtro. Isso é muito perigoso. Por isso que as reprogramações mentais dormindo funcionam, porque elas entram no teu inconsciente e elas podem reprogramar aquilo ali. Mas se você não sabe o que está entrando, desligue, prefira não escutar nada. Então comece a identificar os seus medos. Eles podem ser sutis. Frases como, devagarzinho eu vou fazendo. Ainda não é a hora, deixa eu ver direitinho. Essas frases têm medo embutido e elas podem sabotar o teu crescimento. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha muito medo de gravar no YouTube, mas eu comecei. Olha meus vídeos, são ruins, não tem fundo, não tem luz. Mas eu fui, mesmo com julgamentos, mesmo com medo. Então hoje eu só estou aqui porque um dia eu comecei. Então, perceba que tem muitas pessoas esperando a sua jornada começar, porque ela precisa te encontrar. Se você não fizer, você vai estar deixando muitas pessoas paradas no tempo, que vão ter que encontrar outra pessoa para ajudá-las. O medo, ele pode impedir você de viver e te matar dia após dia. Eu vou te mostrar agora, antes da gente finalizar,
Por que é que você tem tanto medo do medo, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, o desenho da vida. Essa aqui é a sua vida, tá? A sua vida não é isso aqui, uma reta. A sua vida é altos e baixos. Então a sua vida é picos e vales, tá? Aqui é o vale, aqui é o pico. Só que as pessoas só querem ficar no pico. As pessoas só querem estar aqui, ó. Elas lutam para chegar aqui. E quando elas chegam aqui, elas não querem mais cair. É inadmissível cair. Então, elas ficam usando muita força, muita energia para se manter aqui. Mas a vida, ela é pico e vale. Ela é pico e vale. Não adianta, você não vai conseguir mudar isso. Ela é pico e vale. O que a gente tem que buscar, nosso objetivo de vida, é nos mantermos assim, ó. Picos e vales bem menores, tá vendo? Aqui você já tá numa frequência elevada e aqui você se mantém bem. Você se mantém bem. Você passou no pico, você tá bem. Você passou no vale, você tá bem. Você passou no pico, você tá bem. Você passou no vale, você tá bem. Mas aqui tem um problema. Quando você chega no vale, você enlouquece. Você fica doida. Porque você não sabe o que fazer. Ninguém te ensinou a andar no vale. Todo mundo fala que você tem que andar no pico, mas ninguém te ensinou a andar no vale. Então, quando você chega aqui, você não sabe o que fazer. Você começa a achar que a vida não serve, que nada presta, que nada funciona. E é aqui que o medo é alimentado, tá? Então, como você não sabe lidar com o medo e não sabe que ele é a mesma régua da coragem e do amor, você começa a lutar com o medo. E lutar com o medo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai estar lutando contra uma fraqueza que você precisa acolher. Então, olha interessante que é você saber que quando você está no pico, você vai descer no vale. E aí aqui no vale que todas as curas acontecem. É aqui que a gente melhora, é aqui que a gente vai buscar ajuda, é aqui que a gente vai perdoar, vai trabalhar, vai fazer toda a diferença que a gente precisa fazer na nossa vida, é aqui. Então, o que acontece? Você veio num vale muito grande, aí você foi lá, buscou ajuda, tal, começou a fazer terapia, começou a se melhorar. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir, certo? Nós estamos subindo. A gente chegou no pico, né? Só que aqui, você estava nesse pico aqui, ó, sem nenhum conhecimento. Você só chegou no pico sem saber como fazer e você levou um tombaço. Caiu num vale bem fundo aqui, ó. Porque você não tinha nenhum conhecimento sobre as suas emoções, sobre o medo, nada disso. Você levou um tombaço, você foi lá no vale. Lá no fundo mesmo. E aí lá, você buscou ajuda. Você começou a ver esse vídeo, você começou a buscar informações, você começou a buscar. E aí você começa a subir, porque você tá melhorando, né? Aí você vai chegar no pico de novo. Só que com consciência. Aqui você não é mais essa pessoa aqui inconsciente, que vai jogar o dinheiro fora, que vai gastar, que vai festar, que vai lá, tudo isso que você conhece. Aqui não. Aqui você é consciente e você sabe que vai ter um vale. Mas, como você é consciente, o teu vale começa a diminuir. Você não vai até lá embaixo mais. Entendeu? Porque você entendeu que a tua vida é altos e baixos. Então você começa a aceitar. Você começa a diminuir o seu medo pela coragem. Você começa a trabalhar a sua coragem. E aí aqui, ó, você vai se fortalecendo cada vez mais. E você vai de novo e vai chegar no outro pico aqui, ó. E aí aqui você tá melhor ainda, porque esse vale te ensinou mais coisas que esse aqui. E você tá melhorando aqui, ó. Vai diminuindo o seu vale. Não é incrível? Até você chegar aqui, ó. Onde o seu vale é pequenininho e o seu pico é pequenininho. E você se mantém aqui, ó. Equilibrado. Uma pessoa equilibrada, que pode passar o problema que for, que pode estar a vida melhor que for, ela tá equilibrada. Ela não é excesso em nada, entendeu? Porque aqui ela entendeu as emoções dela. Aqui ela sabe quem realmente ela sabe que a vida dela tem vale. E ela entendeu, ela começou a lidar com seus medos. Ela sabe que seus medos precisam ser olhados. E aí ela se transforma numa pessoa melhor, tá vendo? Esse aqui é o nosso objetivo de vida, certo? Então, eu acho que ficou muito claro esse desenho para você.
para você entender por que é que você se debate tanto com medo, por que é que você deixa tanto ele dominar a sua vida, porque você não sabe lidar com o vale. E aqui eu vou te falar, você vai ter vários vales na sua vida. Mas quanto mais você souber lidar com ele, quanto mais você acolher os seus medos e continuar caminhando com eles, com os seus medos, você vai ver que a coragem, ela vai começar a aparecer. Porque quando você está naquela régua que eu te mostrei, a régua das polaridades, né? Então aqui é a régua do medo e a coragem ou o amor. Quando você está nessa régua aqui, ó, você pode ter muito medo, mas conforme você vai caminhando, encarando esse medo vai diminuindo. Você vai se aproximando mais da coragem e do amor. Então aqui, ó, você vai caminhando, caminhando até você chegar na coragem. Você fala, nossa, consigo, eu vou dar conta, vai dar certo. A hora que você vê, você já está na coragem. Mas o medo, ele não deixou de existir, porque ele faz parte da mesma régua, ele não vai embora. Mas agora, ele só ficou para trás, porque você está agora vibrando desse lado da régua. Entendeu? Então, acho que ficou bem simples para você entender. E quero te fazer um convite para você começar a olhar para os seus medos. Comece a olhar para eles e comece a acolher cada um. Comece a escrever no papel do que você tem medo. Qual que é o seu maior medo? E comece a buscar, comece a conversar com ele. Pergunta por que ele está ali. É por conta do seu pai, da sua mãe? É por conta do que falaram para você? É por conta de um trauma na infância? Se você conseguir responder essas perguntas, você vai passando a régua. Você vai indo para o outro lado da régua e você vai tendo coragem. E o amor vai aumentando dentro de você. E você vai se transformando, não tem como. Eu espero muito, esse vídeo é muito especial para mim. Eu espero muito ter conseguido passar a mensagem para você e que você coloque em prática. Porque se a gente deixar só na cabeça, logo a gente esquece. Porque o pensamento, o aprender é da mente, mas o botar em prática é do corpo, é do coração. Então lembra que nós temos que trabalhar mente e coração? A prática faz parte do coração. A emoção, você pratica ela no corpo. Então você tem que botar em prática para aquilo entrar e você começar a viver aquilo, tá bom? Compartilha, né? Compartilha o vídeo. Se vocês estiverem gostando, compartilha. Muitas pessoas podem dar um up escutando isso que eu tô falando para você, tá bom? E até o próximo vídeo. Se você não viu ainda os outros capítulos, eu vou deixar aqui em cima, vai seguindo aí, que tem já acho que 5 capítulos antes. E se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo também. Entra no grupo gratuito, onde eu tô postando várias coisas lá, inclusive os links das aulas aqui, tá bom? E eu te espero até o próximo vídeo. Até lá!